Desculpa, agora que eu vi que eu estava no mute, estou falando com vocês. Vocês se lembram do que eu estava falando? Que eu me distraí aqui adicionando vocês e eu esqueci. Lembram? Alguém? Não? Estava explicando para mim o que eu estava perguntando, o negócio das datas, você falou que é para dar para as pessoas lerem antes, para ver se Obrigada. está agradável o texto, nada. Isso mesmo, Adriana, obrigada pela ajuda. Me distraí ali quando caiu. Então, é isso. É sempre bom pegar o texto de vocês e passar para alguém, né, da família, um amigo também, né, uma pessoa próxima, para bater um olho. Porque essa turma vai ajudar vocês a ver se o texto, poxa, tá legal, tá fácil de entendimento. É sempre importante também isso, sabe? Quando a gente escrever, por ser relato, né, não é uma coisa técnica, pode ser um relato didático. Entenda que o leitor do outro lado, ele tem que pegar o texto e ler e compreender, se emocionar, porque dependendo da história é emocionante, né? Sem precisar ser muito técnico. E outra, de palavras difíceis. A gente não precisa usar palavras difíceis. Por que eu estou falando isso? Né? Que nem algumas poesias, né? Que nem alguns textos desses... Ai, caiu de novo? Ah, não, que susto, achei que tivesse caído. Textos desses grandes autores antigos da literatura brasileira, que você tem que ficar lendo com o dicionário do lado. Não é o nosso caso, tá? Quanto mais simples a linguagem, melhor. Né? Quando eu digo simples, mais simplória, mas é mais coloquial, como se fosse uma conversa. Entendam que o texto de vocês, ele tem que ser uma conversa com quem está do outro lado. Então, é como se você estivesse falando com a sua comadre, né? Com o seu compadre. É um texto, claro, né? Gostoso, nesse sentido. Então, evita palavras muito complexas, porque se tiver palavras complexas, você vai ter que abrir um parênteses, explicar o que significa, né? Dependendo de alguma sigla. Esses dias mesmo eu fui ler um release, até o release que a Sandra, a gente está fazendo, né? Sobre o livro. E aí eu expliquei, Sandra, quando a gente põe sigla, a gente tem que explicar o que é essa sigla, porque a pessoa do outro lado não sabe, né? Então, a gente tem que trazer a explicação. Então, a gente, no texto de relato, porque se o release não tem nada a ver, é outro assunto, né? No release faz sentido ter essa sigla. Mas no relato, se tiver siglas, é importante descrever por que tem aquela sigla. Né? Se tiver datas, não tem problema, como eu já trouxe para a Adriana. Só pensar, preciso pôr data em todo o parágrafo, preciso, sei lá, pôr data em todas, né, situações, ou, poxa, eu acho que vale a pena destacar aqui, destacar ali. Tá entendendo? Dá uma equilibrada nesse sentido, tá bom? Se fazer sentido colocar em tudo, também não tem problema. Só bate o olho, como eu disse para vocês, para ver se a leitura está agradável. Outra coisa, leia o seu texto depois que você fizer uma primeira ida, né? Fizer o texto completo. Faça a leitura em voz alta. Isso tudo estratégia, tá, gente? De escrita, de leitura, de quem escreve muito. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas a minha primeira formação é jornalismo. Então, todo o texto que eu escrevia para jornal, para revista, para TV, enfim, a gente faz a leitura em voz alta, para ver se está fazendo sentido o que a gente está falando, está escrevendo. Porque às vezes a gente fala, o sentido é diferente de quando está escrito. Tá bom? São técnicas, estratégias bem simples, mas que fazem toda a diferença ali na produção do texto. Tá certo? Mais alguma questão? Não? Deixa eu ver se tem alguém aqui a mais. Não. Bom. Kika, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Ricardo. Pode falar. Você tinha desabilitado, aberto o som antes.
Quer falar, Ricardo? Agora está aberto o som para você falar. Será que travou? Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Ricardo, estamos te ouvindo. Ah, tá. É porque a sua imagem está congelada e está falhando um pouco o seu áudio, Não não tem estou te ouvindo bem. problema. Imaginei que fosse minha internet. Tá certo, pode falar. Eu tenho uma dúvida na escrita aqui. A gente já escreveu o texto, assim, basicamente escreveu fui eu, passei com minha esposa, né? Já. Mas eu fiquei com uma dúvida, assim, o relato está sendo em primeira pessoa, eu usei geralmente no plural, sobre sempre nós, mas teve alguns momentos que era eu falando. Eu fiquei Tudo com bem, dificuldade quanto a isso aí. não tem problema. Vai Acho que acontecer ficou um isso pouco mesmo porque confuso. Tem o alguma texto dica para dar? o texto está escrito a duas mãos, né? Assim, a duas pessoas, né? Você e sua esposa que estão escrevendo o texto praticamente. Então, vão ter momentos que vai... Peraí, está dando uma instabilidade. Peraí. Voltou. Então, é que aqui está chovendo bastante, talvez por isso também está com instabilidade. Vão ter momentos que você vai falar nós, é você e sua esposa, e vão ter momentos que você vai falar ou a sua esposa vai... Quando eu digo falar, não é falar, né? Escrever. Você vai descrever e sua esposa vai descrever. Não tem problema. Sim. Se eu ver que tem alguma incongruência, incoerência, na leitura do texto eu vou sinalizar. Tá bom, Ricardo? E outra, mas assim, eu acho que ficou meio perdido. Pode falar. Tá travando. Para mim não está travando, pode falar. É que eu fiquei... Um que me deixou mais confuso, acho que no início eu precisaria me identificar, ou nos identificar, né, de alguma forma, né? Isso para mim ficou meio solto. Não sei se a outra pessoa lendo fica claro. Entendi. Vocês podem se identificar. Nós somos, né, Ricardo e eu não lembro o nome da sua esposa. Somos os pais das crianças. No teu caso, vai colocar o nome das crianças? Ou não? Vai colocar o nome fictício? É Miúcha. Oi? Espera aí que travou de novo você. Fictício. Voltou? O fictício, né? Então, mas aí vocês podem apresentar que somos os pais, por exemplo, de Amã e João, entendeu? E aí começa a explicação. Você não vai entrar muito no detalhe, né? Porque a gente não vai querer saber, por exemplo, pode até colocar, somos empresários em São José dos Campos. Isso vai depender muito de você, Ricardo, até da história, do que vocês querem contar e do que vocês querem ocultar. Porque tem coisa que às vezes vocês não querem falar em função de estar ainda em processo ou do receio da família. Vocês me desculpem se eu não trouxer da forma adequada, mas da família de origem, vocês não querem que saibam de onde vocês são. Então, isso vai ser muito da escolha de cada um de vocês. Está entendendo? Deu para entender até aí, Ricardo, o que eu falei? Ricardo, tá aí? Deu? Dá um joinha então para mim, para saber. Tá bom. Tá? Então, isso é uma escolha, mas pode se identificar. Quem quiser se identificar, né? Somos empresários, ou sou professora, sou engenheira, por exemplo, né? Pode também colocar. Mas vocês não vão entrar muito no detalhe de quem vocês são, porque o foco é da família em si, né? Então, vai ser um parágrafo esses detalhes, e o restante contar, né? Como eu trouxe, tentamos, durante 3 tentativas, a fertilização in vitro, porque eu estou contando porque foram algumas histórias que eu já ouvi, tá? Não estou dizendo que é a história de vocês, tá? Desse grupo. Mas, e também que foi a minha história, né? Se eu não tivesse o José, eu ia adotar, que já era um plano B, plano C, plano D, enfim, né? Cada um aí com a sua história, vamos dizer assim. Mas tentamos
3 tentativas da fertilização in vitro sem sucesso, e fomos em busca do nosso filho, que nós enxergamos, enfim, que Deus quis dessa forma. Posso pôr Deus? Pode pôr, a história é de vocês, tá? Pode ser ter Deus, pode ser qualquer Deus, tá? Pode ser, não tem preconceito, é isso que eu quero trazer, né? Pode ser qualquer pessoa, pode ser o Buda, né? Enfim, é isso que eu quero dizer. E depois dessas tentativas, a gente entrou na fila da adoção, conseguimos, por meio do grupo tal, né,